Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 26, estamos no último dia deste período dos patriarcas. Vamos ouvir Gênesis 49 e 50, Jó 41 e 42, Salmo 17. Gênesis 49. Jacó mandou vir os seus filhos e disse: Reuni-vos, pois quero revelar-vos o que vos acontecerá no futuro. Juntai-vos para escutar, filhos de Jacó, para escutar Israel, vosso pai. Ruben, tu foste o meu primogênito, o meu orgulho e as primícias da minha virilidade, o primeiro em dignidade, o primeiro em poder. Impetuoso como a onda, não terás a preeminência, porque atentaste contra o leito paterno. Aviltaste a honra do meu leito. Simeão e Levi são irmãos. As suas armas são instrumentos de violência. Não te associes aos seus desígnios, ó minha alma. Não sejas, ó minha honra, cúmplice da sua aliança. Porque na sua cólera imolaram homens, e na sua exaltação derrubaram touros. Maldita seja a sua cólera tão cruel e a sua indignação tão funesta. Quero separá-los em Jacó e dispersá-los em Israel. A ti, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão fará curvar o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai inclinar-se-ão diante de ti. Tu és um leãozinho, Judá, quando regressas ao meu filho com a tua presa. Ele deita-se. É o repouso do leão e da leoa, quem ousará despertá-lo? O cetro não escapará a Judá, nem o bastão de comando à sua descendência, até que venha aquele a quem pertence o comando e ao qual obedecerão os povos. Então há de atar-se à vide o seu jumentinho e à parreira o filho da sua jumenta. O seu vestuário vai ser lavado em vinho e a sua túnica no sangue das uvas. Os seus olhos ficarão turvos de vinho e os dentes serão brancos de leite. Zabulão ocupará o litoral dos mares, oferecerá portos aos navios e a sua praia atingirá Sidón. Issacar é um jumento musculoso que se deita entre as colinas. Saboreou o encanto do repouso e as delícias do pasto. Entregou os ombros ao jugo e tornou-se tributário. Dan julgará o seu povo como qualquer tribo de Israel. Dan será uma serpente sobre o caminho, uma áspide no carreiro. Pica o pé do cavalo e o cavaleiro cai de costas. Conto com o Senhor para te auxiliar. Gad será assaltado por assaltantes, mas ele assaltá-los-á pelas costas. Quanto a Asser, o seu pão será abundante. É ele quem proverá os prazeres dos reis. Neftali é uma corça em liberdade que produz formosas crias. José é um cavalo selvagem à beira de uma fonte. Ultrapassa os outros ramos ao longo da muralha. Exasperaram-no e feriram-no. Odiaram-no os arqueiros orgulhosos. Mas o seu arco manteve-se firme e os músculos dos seus braços permaneceram vigorosos, graças ao protetor de Jacó, graças ao pastor, ao rochedo de Israel, graças ao Deus de teu pai, que será o teu apoio, e o Deus supremo, que será a tua bênção. Com as bênçãos superiores do céu, com as bênçãos subterrâneas do abismo, com as bênçãos dos seios e das entranhas. As bênçãos de teu pai, excedendo as dos meus antepassados, atingem os limites das montanhas eternas e cumprir-se-ão sobre a cabeça de José, sobre a fronte do eleito entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã farta-se com a carnificina e de tarde repartirá o espólio. São estes os que formam as 12 tribos de Israel, e foi assim que seu pai lhes falou e os abençoou, dando a cada um a sua própria bênção. Jacó deu-lhes as suas ordens, dizendo: Vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me junto dos meus pais, no jazigo que está no domínio de Efron, o Hitita,
no jazigo que está no território de Macpelá, diante de Mambré, no país de Canaã, terra que Abraão comprou a Efron, o hitita, para propriedade sepulcral. Ali foram enterrados Abraão e Sara, sua esposa. Foram lá enterrados também Isaque e Rebeca, sua esposa, e ali enterrei Lia. A compra dessa terra e do jazigo que ali se encontra foi feita no país dos hititas. E tendo Jacó ditado aos seus filhos as suas últimas vontades, juntou os pés na sua cama, expirou e reuniu-se a seus pais. Gênesis 50. José precipitou-se sobre o rosto de seu pai e cobriu-o de lágrimas e de beijos. Ordenou aos médicos, seus servidores, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, empregando nisso 40 dias, que são os dias precisos para o embalsamamento. Mas os egípcios puseram luto durante 70 dias. Quando os dias do luto passaram, José falou assim aos homens do faraó: Se encontrei o vosso favor, peço-vos que leveis aos ouvidos do faraó estas palavras. Meu pai fez-me jurar nestes termos: Agora vou morrer, sepulta-me no sepulcro que adquiri no país de Canaã, no meu sepulcro. Queria, pois, partir. Sepultarei meu pai e depois regressarei. O faraó respondeu: Parte, sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José partiu a fim de sepultar seu pai. Foi acompanhado por todos os oficiais do faraó, pelos anciãos da sua corte, por todos os anciãos do Egito, por toda a casa de José, por seus irmãos e pela casa de seu pai. Só as crianças e o seu gado miúdo e graúdo é que ficaram na província de Goshen. Seguiram-no carros e cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Chegando à eira de Atade, situada na margem do Jordão, celebraram ali grandes e solenes funerais, e José ordenou um luto de 7 dias em honra de seu pai. Os habitantes do país, os cananeus, presenciaram o luto na eira de Atade e disseram: Eis um grande luto para o Egito. Por isso chamaram Abel Misraim, ao lugar situado no outro lado do Jordão. Os filhos procederam a seu respeito exatamente como ele lhes tinha ordenado. Transportaram-no para o país de Canaã e enterraram-no no jazigo do campo de Macpelá, o campo que Abraão comprara como propriedade tumular a Efron, o hitita, diante de Mambré. Depois de sepultar seu pai, José voltou para o Egito com os seus irmãos e com todos os que o tinham acompanhado a fim de sepultar seu pai. Ora, os irmãos de José, depois da morte de seu pai, disseram uns aos outros: E se José nos guarda rancor? Se vai vingar-se de todo o mal que lhe fizemos sofrer? Mandaram então dizer a José o seguinte: Teu pai ordenou-nos antes da sua morte. Falei assim a José: Perdoa por favor a ofensa dos teus irmãos, a sua falta e o mal que te fizeram. Perdoa, pois, o seu erro aos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falaram assim. Depois os seus irmãos vieram e caíram aos seus pés, dizendo: Estamos prontos a tornar-nos teus escravos. José respondeu-lhes: Não temais. Estou eu no lugar de Deus. Premeditastes contra mim o mal, mas Deus aproveitou-o para o bem, a fim de que acontecesse o que hoje aconteceu, e o povo numeroso foi salvo. Nada receeis então. Eu cuidarei de vós e das vossas famílias. E assim tranquilizou-os e falou-lhes ao coração. José residiu no Egito com a sua família e a de seu pai, e viveu 110 anos. Viu os filhos de Efraim até à 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Vou morrer, mas Deus visitar-vos-á, fazendo-vos regressar deste país ao país que prometeu por juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Deus há de visitar-vos, e então levareis os meus ossos deste país. José morreu com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram-no num sarcófago no Egito. Jó 41. Esperar vencer um crocodilo é um engano. Mal ele aparece, cai-se por terra. Ninguém se atreve a provocá-lo.
quem lhe resistirá de frente? Quem o pode acometer e sair com vida? Ninguém debaixo do céu. Não deixarei de falar da forma dos seus membros. Direi que o seu vigor é incomparável. Quem jamais o despojou da sua couraça? Quem penetrou na dupla fila dos seus dentes? Quem abriu as portas da sua boca? Os seus dentes infundem terror. O seu dorso está revestido de escudos, cujas juntas estão estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem o ar passa entre elas. Estão tão unidas entre si e tão bem travejadas que não podem separar-se. Os seus espirros relampejam fogo, os seus olhos são como clarões da aurora. Da boca saem-lhe chamas como archotes ardentes. As narinas deitam fumo como uma panela que ferve ao fogo. O seu hálito queima como brasa e a sua boca lança chamas. No seu pescoço reside a força e diante dele tremem de espanto. Os seus músculos estão bem ligados e bem constituídos, nada os demove. O seu coração é duro como pedra e sólido como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, tremem os heróis e, cheios de medo, afastam-se. A espada que investe contra ele não resiste, nem a lança, nem os dardos, nem as flechas. O ferro para ele é como palha, o bronze como madeira carcomida. A flecha não o obriga a fugir, as pedras da funda são como palhinhas para ele. O martelo para ele é como palha, ri-se do sibilar dos dardos. O seu ventre é coberto de escamas pontiagudas que deixam um rasto marcado sobre a lama. Faz ferver o abismo como uma marmita e transforma o mar num caldeirão. Deixa atrás de si um caminho luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Não há na terra quem lhe seja semelhante, pois foi feito para não ter medo. Olha de frente tudo o que é grande. É o rei de todos os animais ferozes. Jó 42. Jó respondeu ao Senhor e disse: Sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é que obscurece assim o desígnio divino com palavras sem sentido? De facto, eu falei de coisas que não entendia, de maravilhas que superavam o meu saber. Eu dizia: Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora vêem-te os meus próprios olhos. Por isso retrato-me e faço penitência, cobrindo-me de pó e de cinza. Depois que acabou de dirigir estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz de Temã: Estou indignado contra ti e contra os teus amigos, porque não falaste com retidão na minha presença, como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e ide procurar o meu servo Jó. Oferecei por vós estes holocaustos, e o meu servo Jó intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos castigo, por não teres falado retamente de mim, como o meu servo Jó. Elifaz de Temã, Bildad de Shua e Sofar de Naamá foram e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor atendeu às orações de Jó. Enquanto Jó rezava pelos seus amigos, o Senhor restituiu-o ao seu primeiro estado e aumentou no dobro tudo o que antes possuía. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os seus conhecidos de outrora vieram visitá-lo e comeram com ele à mesa em sua casa. Congratularam-se com ele e consolaram-no de todas as desgraças que o Senhor tinha feito cair sobre ele. E a cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a nova condição de Jó, mais do que a antiga, e Jó chegou a possuir 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. À primeira pôs-lhe o nome de Jemima, à segunda Quécia e à terceira Querenapuc. Em toda a terra não havia mulheres mais formosas que as filhas de Jó. E o pai deu-lhes uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu ainda 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até à 4ª geração. Depois, Jó morreu velho e satisfeito com os dias vividos. Salmo 17. Oração de David.
Ouve, Senhor, a minha causa justa. Atende ao meu clamor. Escuta a minha oração que não sai de lábios mentirosos. Venha de ti a minha sentença, pois os teus olhos descobrem o que é justo. Perscruta o meu coração, mesmo durante a noite. Submete-me à prova de fogo e não encontrarás em mim iniquidade. A minha boca não transgrediu. Contrariamente às ações dos homens, conservei-me fiel às tuas palavras. Dirigi os meus passos por duras veredas. Os meus pés não vacilaram nos teus caminhos. Eu te invoco, ó Deus, responde-me. Inclina para mim o ouvido, escuta as minhas palavras. Mostra-nos a tua misericórdia, tu que salvas dos agressores os que buscam refúgio na tua direita. Guarda-me como à pupila dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, longe dos ímpios que me fazem violência, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles endurecem o coração e a sua boca fala com altivez. Seguem os meus passos e cercam-me, fixam os olhos em mim para me deitarem por terra. Assemelham-se ao leão à espera da presa, ao jovem leão a espreitar do seu esconderijo. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, guarda-me dos mortais, dos homens que põem a sua felicidade nesta vida. Os teus ventres estão cheios dos teus dons, os teus filhos vivem saciados e deixam aos descendentes o que lhes sobra. Eu, porém, pela justiça, contemplarei a tua face e, ao despertar, serei saciado com a tua presença. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens Nossa Senhora. Nesta proposta das equipas, com o Mais 365, nós queremos abrir a Bíblia com tempo, com espaço para o silêncio, por assim dizer, e com o desejo verdadeiro de deixar Deus falar. Senhor Deus, que nos conduzes pela Tua Palavra, agradecemos-te este encontro. Fortalece-nos para viver o que hoje nos confias. E hoje nós chegamos ao fim dos dois livros, o livro do Gênesis e o livro de Jó. Começamos pelo Gênesis. Jacó aproxima-se do fim da vida e abençoa os filhos. Não são palavras neutras, nem são palavras iguais para todos. Cada bênção é específica e é, em certo sentido, também um juízo sobre a história vivida e ainda uma promessa de futuro. É a forma, com esta bênção, de a Bíblia nos mostrar que Deus não apaga o passado, assume-o, redime-o e precisamente por isso vê em cada um de nós alguém com promessa, isto é, alguém promissor que pode ainda dar muito. E o mais relevante está mesmo no fim do livro. José volta a dizer aos irmãos uma coisa decisiva que encerra o grande ensinamento deste ciclo de José. Vocês tinham decidido fazer-me mal, mas Deus aproveitou isso para o bem. Não é uma resignação, nem é uma ingenuidade, nem é uma fuga à justiça. É uma fé, assim o mostra aqui José, é uma fé amadurecida, adulta, capaz de navegar nos acontecimentos da vida segundo a vontade de Deus. José não nega a violência que sofreu, nem nada disso. José afirma que Deus foi capaz de reorientar a história. O mal feito não desaparece, mas é perdoado, é desarmado. E depois Jó, depois de Deus falar, Jó responde. Mas a sua resposta é curta, muito breve, certamente preenchida de humildade. Jó já não exige explicações de Deus. Sabe e reconhece que falou de coisas que são maiores do que ele. E nisso é também significativo que Deus não condene Jó por Jó o ter questionado. Pelo contrário, quem é reprovado, por assim dizer, são os amigos de Jó, porque falaram de Deus sem a verdade do coração. E aqui a Bíblia é claríssima. Deus prefere a palavra ferida, mas honesta, ao discurso religioso, muito correto, mas vazio e alienado da realidade.
E mais, Deus não age segundo uma justiça retributiva. Este é um grande ensinamento do livro. O Deus da Bíblia não é um Deus do karma, que aos bons faz acontecer o bem e aos maus faz acontecer o mal e está resolvido o assunto. O Deus da Bíblia, mesmo que isto nos pareça mais complexo, o Deus da Bíblia é um Deus da graça, que, como veremos depois no Evangelho, onde tudo isto se reconhece de uma maneira mais simples e talvez mais evidente, aí ele faz brilhar o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. E de facto o Deus da graça é isso, é um Deus que está para dar, não está para punir, não está pronto a punir-nos pelos nossos pecados. E penso que nós somos chamados a encarar um Deus de facto assim. Ele não está disposto e com vontade de nos punir pelo mal. Nós somos chamados a encarar Deus sabendo que Deus nos ama sem limites e por isso mesmo pode fazer nascer em mim a vontade de lhe responder, também sem limites, ou pelo menos com a inteireza da minha vida, e dando a Deus uma vida elevada. Este é o ponto, é que a maneira de Deus agir não é, por assim dizer, retribuindo o mal que eu fiz, porque isso é pobre e, deixem-me dizer, elementar e básico. Deus, no seu amor, ama, passa a redundância, e quando ama, introduz no nosso coração uma afeição e uma amizade de tal ordem que quem se sente assim quer responder. Não se responde, não nos convertemos por medo da justiça retributiva de Deus. Convertemo-nos porque somos alvo, por assim dizer, de um amor tão gratuito que só a elevação da nossa vida pode estar à altura de uma resposta. Isso é talvez o ponto fundamental deste texto. A recuperação final da vida de Jó também não apaga o sofrimento interior, não é uma compensação aritmética do que lhe tinha acontecido. É um sinal de que a relação foi restaurada, de que Jó voltou a habitar o mundo reconciliado com Deus, inteiro diante dele. E Jó, por isso, acaba a história não como alguém que entende tudo e que desvendou o sentido do sofrimento dos inocentes, mas como alguém que confia mais profundamente, como alguém que reconhece a grandeza de Deus. Enfim, com o fim de Gênesis e Jó, hoje é também o fim dos dias em que tinha a missão de comentar estes textos. E agradeço a Deus este caminho, a possibilidade de ouvir por inteiro estes 2 livros, também a graça de acompanhar todos neste percurso pela Bíblia inteira, um dia de cada vez. O mais 365 possa ser para todos uma oportunidade de conversão. E terminamos, como sempre, a rezar. Deus da graça e da fidelidade, ajuda-nos a acolher a nossa história com verdade, a confiar que transformas o mal em vida e a falar-te com inteireza e a permanecer sempre reconciliados contigo. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi assim que acabámos o tempo dos patriarcas. Amanhã começamos um novo tempo, Egito e Êxodo. Temos também episódio especial com o Padre David Palatino e também com o Padre Miguel. Obrigado por estares desse lado. Um abraço em Cristo.